Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguma vez na sua vida você já molestou um cetáceo? Ou você conhece alguém que já molestou um cetáceo? Ou você sabia que molestar cetáceo no Brasil é um crime previsto há mais de 30 anos? Não sabia? Como assim? Você tinha a obrigação de saber, hein? Se você quer saber sobre isso e muito mais como funciona o sistema jurídico normativo no Brasil, eu vou dar uma aula aqui muito simples, direta e sem enrolação, que só você ficar comigo até o final do vídeo, beleza? E você que não me conhece, eu sou Elvis Davantel, criador deste canal, Direito dos Leigos, Direito para Todos, onde você fica sabendo dos seus direitos de uma forma simples e sem enrolação. E a nossa matéria de hoje, o nosso vídeo de hoje, que é muito importante, é sobre o polêmico caso da importunação da baleia que Bolsonaro teria cometido, que há alguns dias ele teve que prestar depoimento na Polícia Federal sobre esse suposto crime que eu garanto, 99% ou mais dos brasileiros não sabe sequer que existiu. Você sabia que esse crime existe? O crime de molestamento de baleia? Não. Pois bem, esse é um dos milhares de atos, de normas que nós temos que cumprir no sistema jurídico tupiniquim do Brasil, que talvez você não saiba, mas você tem a obrigação de saber. E eu vou explicar tudo isso para você e muito mais, tá? Fica comigo que você vai entender como funciona de uma vez por todas o sistema de regras insano, maluco do Brasil, tá? Mas antes disso, eu vou pedir a gentileza, se você não é inscrito, tá esperando o quê, pessoal? É de graça, não vai te custar nada, mete o dedo no botão de se inscrever para que o YouTube saiba que esse canal é importante para você e os nossos futuros vídeos sejam indicados para você. É simples, é de graça, é fácil, é só clicar no botão de se inscrever. Não é fácil? Clica aí então. E você que já é inscrito, já estou esperando o seu like na confiança, o seu curtir na confiança. Se você não é inscrito, espera até o final do vídeo, mas assiste até o final que você não vai se arrepender. E aí no final você deixa o seu like, beleza? Então, sem enrolação, como aqui a gente não enrola ninguém, sem aquele juridiquês que ninguém aguenta mais, eu vou explicar de forma definitiva como funcionam as regras no Brasil. Galera, funciona assim. O Brasil, ele tem uns sistemas de normas, de regras, absurdo, que eu vou passar para você daqui a pouco a quantidade de regras que existem no Brasil. Mas, de uma forma simplificada, todas as normas, todas as regras, todas as leis do Brasil, todas as regras que nós temos que obedecer, estão subordinadas diretamente a uma só lei, que é a lei maior, que é a Constituição Federal, que é o pacto supostamente teórico que a sociedade brasileira fez com o Estado para que todas as demais leis constituídas pelos deputados, senadores, aquela cambada lá do Congresso faz, porque eles são teoricamente os representantes do povo, né? Então, todas essas leis estão subordinadas, tá, a essa Constituição. E essa Constituição ela deixa bem claro, para que nós não viéssemos voltar a um Estado absoluto em que um tirano possa reinar sobre todo mundo, ou seja, sobre a vontade de alguém, ele poder dizer o que você deve fazer, o que eu devo fazer, o que todo mundo deve fazer, foi estabelecida uma norma básica, pessoal, uma norma básica, que diz assim, que ninguém é obrigado a fazer ou não deixar de fazer, senão em virtude de lei. Traduzindo, ninguém é obrigado a fazer nada se não tem uma lei que diga que você tem que fazer esse negócio. Tá aí, você diz, ô Elvis, isso é legal pra caramba, isso é muito bom. E é verdade, isso é muito bom, ou seja, assim isso se torna até uma forma de um freio, pessoal. Se torna até uma forma de um limitador contra tiranos, contra autoridades abusivas, na verdade, contra pessoas mal intencionadas que têm o poder na mão, que de repente quer se vingar de um inimigo, quer se vingar do cidadão que respondeu ele mal, tal. Então, realmente, isso é muito bom, tá? Mas existem problemas que vão além disso. E eu já vou explicar para vocês os problemas que estão por trás dessa regra simples, que é muito boa, que é o princípio da legalidade, que está no artigo 5º
inciso 2º da Constituição que eu acabei de ler. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, resumindo, se não tem uma lei que te obriga a fazer uma coisa, você não é obrigado a fazer. E essa lei, relembrando você, tem que ser de acordo com a Constituição. Se ela é uma lei que desobedece à Constituição, então ela é uma lei inconstitucional. E por via de regra também não deveria ser cumprida se a gente olhar para um parâmetro simples de interpretação básica. Mas não é assim, bem assim que as coisas funcionam no Brasil. Tá bom? Então, agora você entendeu que todas as leis têm que estar subordinadas à Constituição e que ninguém pode ser obrigado a fazer nada se não tiver uma lei que obrigue. Ok? Até aí você entendeu. E como funcionam essas leis no Brasil, Elvis? Como é que funciona? Eu vou simplificar para você. Vou simplificar e você vai entender de uma vez por todas. No Brasil, existem 3 espécies de leis, pessoal. 3 grandes espécies, 3 grandes grupos. Vamos colocar assim, 3 grandes grupos de lei. O primeiro grupo, que é uma esfera maior, que a gente pode colocar como uma esfera maior, que abrange as relações entre as pessoas, entre os civis, entre todo mundo, as relações de negócio, as relações entre vizinhos, as relações entre as pessoas naturais e as pessoas jurídicas, que são os atos civis, os direitos civis, que é o grande aparato de leis. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa que não estiver previsto na lei, você já aprendeu. E se alguma coisa que você fez infringir essas regras civis, você não cometeu um crime, você cometeu um ato ilícito civil, você desobedeceu uma lei civil. Veja bem, você não cometeu crime. Se você desobedeceu alguma dessas regras, que é a maioria das regras que estão no ordenamento jurídico brasileiro, você não cometeu um crime aí, hein? Você cometeu um ato ilícito civil. E qual é a consequência disso? Pode ter 2 consequências. Você pode ser obrigado a indenizar alguém por forma de dinheiro ou ser obrigado a fazer alguma coisa, segundo a lei, ok? Mas não existe pena para você, hein? Se você infringir alguma regra de direito civil. Exemplo, Código Civil, outro exemplo, Código de Defesa do Consumidor, quase todas as normas do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor são civis. Existem alguns tipos de crimes que estão lá que não são aplicados às pessoas físicas normais, geralmente a pessoas jurídicas, mas enfim, é papo para outro assunto, pessoal. É importante você saber que a maior quantidade de regras que existe no Brasil, que está na esfera maior, são os atos ilícitos civis, que se forem cometidos, não causam crime, não são crime. Qual é a segunda norma de regras, Elvis, que infringe algum tipo de ilícito, alguma irregularidade que atacam? São as regras administrativas, o direito administrativo. O que significa isso, Elvis? De alguma forma tem que estar envolvido a máquina pública, tem que estar envolvido algum servidor público, alguma empresa que participa da máquina pública com um serviço público, ou seja, tem que estar envolvido o serviço público aqui. De alguma forma, o serviço público tem que estar envolvido, a administração pública do Brasil tem que estar envolvida. Então, se algum servidor, se alguma pessoa que deve prestar um serviço, mesmo que seja um particular, um civil que foi contratado para uma tarefa, por exemplo, um dono de um cartório, uma empresa que presta serviço público, um servidor público, ou mesmo alguém que está fazendo às vezes de um serviço público, cometer uma irregularidade que está na lei administrativa, que existem várias leis administrativas, tá? Comete um ato ilícito administrativo, que não é um crime. Não é um crime. Qual é a consequência disso, Elvis? As consequências são parecidas com o ato ilícito civil que eu falei anteriormente. A pessoa está sujeita a multas, pode estar sujeita a pagar indenizações ou pode estar sujeita a suspensões. Por exemplo, o prestador do serviço que prestaria o serviço público estaria condicionado, por exemplo, a não poder exercer o serviço público e assim ele não ganharia dinheiro. Ou o servidor poderia levar um gancho, uma suspensão, tantos dias sem poder trabalhar, e aí descontaria os dias de trabalho, com exceção dos juízes que realmente às vezes sofrem umas punições dessa e vão ser aposentados e ganham dinheiro para estar aposentado. É uma baita punição, né? Se é aposentado como punição, né? Mas tudo bem. Enfim, com essas raras exceções, a maioria das punições também não são boas. Geralmente implicam em perder dinheiro, tá? Então essas são os atos ilícitos, as infrações das leis
administrativas, também não são crimes. Então, dentro da esfera maior estão os atos ilícitos, no meio estão as infrações administrativas, os atos ilícitos administrativos que você aprendeu aqui, e no meio, na bolinha menor, que fica no meio de todas, pessoal, uma bolinha menor que fica no meio de todos os círculos, que é a menor de todas as regras, é a quantidade menor de regras que existe no Brasil, que é as leis penais, ou seja, as leis que punem crimes. E os crimes, para quem não sabe, são atos altamente reprovados pela sociedade brasileira. Eles têm que ser punidos com mais rigor. Eles são crimes. Olha a palavra forte, crime. Você cometeu um crime. Parece que você é um bandido, né? Nossa, você cometeu um crime. Por quê? Porque o crime, segundo a ótica do ordenamento jurídico brasileiro, é um ato ilícito punível de uma forma mais severa. E quais são as formas de punição de crimes, Elvis? Multas, também são aplicadas multas, são aplicadas suspensões, você é impedido de votar, em alguns casos, a suspensão de direitos políticos, ok? E o mais comum, a privação de liberdade, quando você fica em reclusão total ou semi-reclusão, que é o semi-aberto. Existe outras formas, existe a detenção, que na prática você fica solto, existe a reclusão no semi-aberto, você dorme na cadeia, mas você fica o dia inteiro de fora, sabe? Todas essas regrinhas de direito penal, mas para ser caracterizado isso, você tem que infringir uma regra do direito penal que tem muito mais exigências. Veja bem, aí você não está cometendo um ilícito civil, você está cometendo um ilícito penal. E o ilícito penal você tem que desobedecer uma lei direta, que fala de uma forma clara e objetiva. Não pode ser aquela lei vaga, aquela lei que fala, veja bem, você olhou para o céu e você cometeu um crime. Não, não pode ser uma lei assim, tem que ser uma lei objetiva, uma lei clara que fala que você cometeu um crime. E com base nisso existe uma série de regras penais e dentre delas caiu essa semana essa polêmica de um crime quase em desuso no Brasil, um crime praticamente que eu acho que ninguém deve ter sido punido no Brasil, que existe há mais de 30 anos, que é a lei de molestamento intencional de baleia, que é uma lei que existe há mais de 30 anos, tá, pessoal? Vou colocar aqui até para vocês verem. É a lei 7.643, não vou ficar falando de lei aqui, vou colocar aqui para você ver, você não precisa ficar memorizando o artigo de lei, que fala que é proibida a pesca ou qualquer forma de molestamento intencional de toda espécie de cetáceo nas águas brasileiras, ou seja, fica proibido você molestar intencionalmente um cetáceo. Mas, cetáceo o que é? Eu garanto que 99% dos brasileiros, assim como eu, não sabíamos o que é um cetáceo, a menos que você seja um oceanógrafo, um biólogo, e olha que nem todos os biólogos vão saber o que é um cetáceo também, porque é da classe dos animais marinhos, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ou seja, existem milhares e milhares de espécies de animais, e nem mesmo os zoólogos, os biólogos sabem as espécies, porque às vezes o cara estuda inseto, o cara não vai saber os nomes dos mamíferos marinhos. Então, é normal que você não saiba, mas a legislação fala que cetáceo, segundo a portaria que regula essa lei, que é a portaria 117, a portaria do Ministério, aí é do governo federal, a portaria que regula a lei federal, tá, pessoal? É aquela portaria que diz, que complementa o que a lei quer dizer, tá? Isso é uma portaria, não é lei, é portaria. Que diz que cetáceo, aqui segundo a lei, é toda a categoria das baleias cachalote, a orca também, e outras espécies de baleia. E que, segundo essa regra, você não pode molestar esse animal. E aí a portaria te remete e fala o que é molestamento. Mas veja bem, pessoal, a lei fala molestamento intencional, tá? E aí nós já enfrentamos um grande problema. Como que você vai interpretar, como você vai poder apontar objetivamente que alguém cometeu um molestamento intencional? Eu acho que é muito difícil. Por exemplo, eu consigo dizer que alguém roubou intencionalmente alguém? Consigo.
Mas como, Elvis? Como eu consigo saber que a pessoa roubou intencionalmente? Ninguém toma o celular da pessoa à força de outra se ela não está com a intenção de roubar. Ou seja, a intenção está intrínseca, está embutida na própria conduta do infrator. Ou seja, se eu uso da minha força, tomo o celular à força, isso não é furto, isso é roubo, tá? Tomo o celular à força da outra pessoa sem o consentimento dela, eu cometi um roubo. Tudo. Fui lá, peguei o celular na mão com tudo da pessoa e tomei, ou peguei a bolsa da moça, puxei com tudo. Se eu pratiquei essa conduta, eu cometi o crime típico do Código Penal, crime de roubo, tá? Porque, e a intenção é óbvia, pessoal, quem tem mais de 2 neurônios já consegue deduzir que a intenção está clara aqui. Ninguém vai puxar com tudo a bolsa que não é sua, de uma forma não intencional, ou seja, a intenção está, o dolo da conduta, a vontade livre, deliberada de cometer esse crime, está implícita no ato em si. Ou seja, eu não vou tomar à força uma bolsa de alguém, ou um celular de alguém, ou qualquer outra coisa de alguém, sabendo que essa coisa, essa reza, essa coisa não é minha, se eu não tiver intenção, ok? Agora, com esse crime de molestamento da baleia, observe que não é tão simples assim. Observe que não é fácil você provar a intenção. Imagina, se você visse uma baleia cachalote, uma baleia jubarte, uma orca na sua frente, qual seria a sua atitude? Você teria a intenção de molestar esse animal? Ou você ficaria surpreso ao ver esse animal? Ou você teria um espanto repentino de ver um animal dessa grandeza, dessa beleza, e você não queria contemplá-lo? Eu acho que sim. Será que essa não foi a intenção do ex-presidente aqui? Desde já fazendo uma menção que eu não estou defendendo e nem acusando. Eu estou apenas fazendo um esclarecimento do fato e mostrando para você como pode ser aplicado na sua vida. É simples assim, independente de quem praticou. É que nesse caso emblemático, o Bolsonaro foi a primeira pessoa que eu vi na minha vida como advogado ser acusado desse crime. Eu nunca vi ninguém que foi acusado do crime de molestamento intencional. Por quê? Porque é muito difícil, para dizer impossível, se provar um molestamento intencional. Você tem que provar a intenção de molestar. Veja bem, a intenção de molestar. E aí o pessoal que defende essa acusação, que diz que o Bolsonaro realmente molestou, diz que ele desobedeceu a regra que está na portaria que eu falei para vocês, que essa regra é uma regra que complementa a lei. Mas essa regra não explica o que é molestamento. Ela fala apenas que é vedado as embarcações se aproximarem muito perto dos animais, tá? É vedado, ou seja, se você já se aproximou de uma baleia jubarte a 100 metros, você chegou a 100 metros de uma baleia jubarte num passeio turístico, se você foi visitar esses lugares que tem baleia, e você chegou a 100 metros, você cometeu o crime de molestamento, se a gente interpretar essa portaria aqui como um molestamento intencional. Ou seja, se a gente interpretar que a portaria que daria um complemento à lei garante que isso é um molestamento, seria interpretado como molestamento intencional, logo você que chegou até 100 metros de uma baleia da espécie, do grupo de cetáceos, né, dessa família, você cometeu o crime de molestamento intencional. Veja bem que isso não é tão simples assim, mas não é isso que diz a lei. A lei não fala que chegar perto é molestamento intencional. A lei fala de molestamento intencional. Logo, quem tem o ônus da acusação, quem tem o ônus de acusar, ou seja, o Ministério Público, por exemplo, o órgão da acusação, o Ministério Público, não o juiz. O juiz não pode acusar, o juiz tem que julgar. O Ministério Público, o órgão, o titular da ação penal, ele tem que provar a intenção de molestar do suposto infrator. Logo, se torna impossível você provar, na quase 100% dos casos, que alguém tentou molestar um animal intencionalmente, ou seja, você perseguiu um animal. Por exemplo, mas Elvis, é possível teoricamente eu pegar o meu barco e ficar indo atrás do animal? Sim, é possível, mas veja bem, olha o que a lei fala. A lei fala muito clara, você tem que ter a intenção de molestar. Se você está indo atrás do animal, pode ser que seja para filmá-lo,
pode ser que seja para ver até onde ele vai. Não significa que você está tentando molestá-lo. Ora, bolas, isso evidentemente é praticamente impossível de se provar. E nesse caso, pessoal, a gente começa a cair num perigo, nessa armadilha que é o sistema de normas brasileiros. Veja bem, a própria razão de existir esse crime de molestamento intencional já mostra o absurdo, a aberração que é o sistema jurídico brasileiro. Eu exemplifiquei aqui, pessoal, mas essa é a verdade. E pior, você é obrigado a conhecer todas essas regras. Sabe por quê? Existe um princípio na legislação que fala o seguinte, que embora você não seja obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, você é obrigado, segundo o entendimento da nossa justiça, o entendimento do nosso sistema de leis, você é obrigado a conhecer todas as regras, todas as leis, todas as normas existentes no nosso sistema jurídico. Ah, eu sou obrigado? Sim, você é obrigado. Tá aqui, ó. Ó, pessoal, isso aqui é uma lei, tá? Agora é uma lei. É o Código Penal no artigo 21. Olha o que o Código Penal no artigo 21 fala. O desconhecimento da lei é inexcusável. Ou seja, o desconhecimento da lei é injustificado. Estou traduzindo para vocês, tá? O erro sobre a ilicitude do fato, ser inevitável, isenta de pena. Ser evitável, poderá diminuí-la a 1/6 a 1/3. Ou seja, primeiro o texto fala que o desconhecimento da lei é inexcusável. Você não pode dizer que você desconhece a lei porque você está descumprindo. Ou seja, a justificativa do Bolsonaro foi que ele não conhecia a lei, o que é uma verdade. Eu e grande maioria dos brasileiros desconhecia essa lei também. Eu também não conhecia essa lei. Eu sou advogado, eu não conhecia essa lei. Confesso a vocês. Mas a lei, no artigo 21 do Código Penal, fala que você não pode dizer que você vai descumprir a lei porque você não conhece. Começa por aí. Então ela já começa dando 2 pés no seu peito. Você tem que conhecer a lei, malandro. Você tem que conhecer a lei. Nada a ver, irmão. Mas é a própria malandro. Aí tem o negócio do brasileiro, né? Aquele negócio. Pera aí, mas as coisas não são bem assim, não. Calma lá que eu vou refrescar para você. O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável isenta de pena. Ou seja, há casos que se houve erro, aqui não é desconhecimento da lei, é erro. Ou seja, quando eu me confundo, eu acho que um fato é uma coisa, mas é outra. Por exemplo, se o Bolsonaro tivesse visto, ao invés de uma baleia, ele tivesse visto um tubarão. Mas era uma baleia, mas ele viu um tubarão. E ele foi atrás, mas na verdade era uma baleia. Não era um tubarão, era uma baleia. Ele teria cometido um erro. Ele interpretou errado a lei, ele fez uma leitura errada do fato, ou seja, não era um tubarão, era uma baleia. Nesse caso, ele poderia ser isento de pena, tá, pessoal? E o outro caso, ser evitável poderá diminuí-la. Ou seja, há casos que você pode ter a pena diminuída pelo erro, e há casos que você pode ter a isenção da pena se você cometer um erro. E o erro é isso, você se confunde em relação ao fato e você não queria cometer aquele crime, mas você comete por um erro. Ou seja, pessoal, resumindo para vocês, você não pode alegar o desconhecimento da lei para não cumpri-la. E aqui, gente, pode sentar e chorar, se lamente mesmo, porque aí nosso sistema normativo te colocou numa situação impossível. Como assim, Albuzen? É impossível você conhecer as normas do sistema jurídico brasileiro. É impossível, vou te provar. Eu fiz uma pesquisa no meu amigo da IA, a inteligência artificial, perguntei para a inteligência artificial. Falei, inteligência artificial, faz uma pesquisa rápida para mim. Quantas leis e normas existem no Brasil? Responde aí, IA. E a IA nunca me deixa na mão e me trouxe a resposta. Ela fez uma pesquisa para mim e me trouxe a resposta. Que só de regras tributárias, depois da Constituição Federal de 88, não estou falando de antes de 88 não, o Brasil já existia há centenas de anos de 88, já existiam milhares de normas de 88, só que foi impossível contar, nem a inteligência artificial conseguiu contar, nem ela. Ninguém consegue contar a quantidade de regras e leis que existem no Brasil, ninguém. Mas a partir de 88 foram contadas
5 milhões e 400 mil textos normativos publicados a partir da Constituição. E você reclamando que você não pode cumprir a lei porque você não conhece, gente? São só 5 milhões e meio de regras tributárias para você ter que conhecer. Caramba, e você tá chorando porque você não vai cumprir a lei? Ah, gente, começa a ler a lei aí, pô. Tá vendo? Palhaçada, né, pessoal? Palhaçada isso. Eles ainda querem que a gente conheça o sistema de norma no Brasil, nesse manicômio que é o nosso... Só que não para por aí, não. Vai além, ó. No âmbito federal, pessoal, existem diversas categorias de legislação, incluindo leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, leis delegadas, decretos-leis, entre outros, né? Por exemplo, são 10.204 só leis, só de uma categoria de normas que as leis são 10.204 leis ordinárias federais. Caramba, 105 leis complementares, 5.834 medidas provisórias, que são aquelas leis, é uma medida do presidente da República, que se ela não for aprovada pelo Congresso, ela caduca, tá? Ela perde vigência, mas são 5.800 dessa, 13 leis delegadas, 11.680 decretos-leis e 322 decretos de governo. Ufa, hein? Isso é o sistema normativo brasileiro, e aqui nós não estamos contabilizando as normas, as regras do seu município e nem as regras estaduais do seu estado. Ou seja, resumindo, a ópera é assim, pessoal. É impossível você conhecer todas as leis do Brasil. Mesmo assim, o sistema jurídico do Brasil diz que você é obrigado a conhecer todas as normas, ou seja, é impraticável, é impossível, tá? Resumindo, nós estamos com um sistema jurídico falido no Brasil. Elvis, qual seria a solução? A solução, obviamente, seria reduzir drasticamente a quantidade de normas, dentre elas essa norma absurda de molestamento intencional de baleia. Primeiro que molestar intencionalmente é praticamente impossível de se provar. Eu provei para vocês que é impossível de se provar aqui. Você tem que provar a intenção, não é o chegar perto da baleia, não prova que você está molestando ela intencionalmente. Não é isso que o texto diz. O texto diz molestamento intencional. E é lógico, gente, esse inquérito policial que nem virou ação penal ainda contra o Bolsonaro, possivelmente vai ser arquivado, não vai para frente. Isso foi mais um instrumento político do que um instrumento de política criminal, ou seja, eles tiveram muito mais a intenção praticamente de usar isso como um instrumento de finalidades políticos partidárias do que praticamente com a intenção de cumprir a lei, uma lei que está em desuso, que já deveria ter sido retirada do ordenamento jurídico. Mas, pessoal, você sabia de tudo isso? Você sabia que existia um crime de molestamento de baleia, intencional de baleia? Você sabia que existia essas quantidades absurdas de leis que eu acabei de ler para você no Brasil? Você concorda com esses sistemas de lei que todos nós temos que estar sujeitos a isso? Você concorda que a gente tem que conhecer todas as leis, mesmo sendo impossível? Se você tirar uma lei para ler, você vai ficar o resto da sua vida lendo lei no Brasil. Eu tenho certeza, se um dia pegar e fizer uma pesquisa, quanto tempo demoraria para um ser humano ler todas essas leis? Eu tenho certeza que demoraria a vida inteira e você não leria tudo. Eu tenho certeza disso, hein, pessoal? Mas o que você acha, pessoal? Você gostou desse vídeo? Você quer ver outros vídeos educativos que te instruem e te ensinam como as coisas funcionam de verdade, como esse? Então comenta aqui, pessoal, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Eu vou te pedir o seu like novamente, porque fazer um vídeo desse dá um trabalhão e a gente faz com o maior prazer para vocês. E toda semana teremos vídeos novos apresentando aqui tudo isso que vai impactar a sua vida, pessoal, porque aqui é direito para você, direito para os leigos, sem enrolação, tá, pessoal? Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Até mais!